Sinceramente, começo a ficar na dúvida se estamos na Venezuela ou noutro país qualquer e se a democracia não está colocada em causa, com algumas atitudes autoritárias por parte do governo, na lógica de tentar gerir eh, a contestação social que vai acontecendo em alguns setores de atividade, nomeadamente em algumas profissões. E o que é que Luís Montenegro quer fazer disto? Pensemos um pouco. Quando este governo da AD tomou posse, uma das primeiras coisas que existiu como promessa por parte de Miranda Sarmento, que anda assim meio desaparecido, o Ministro das Finanças, deve ser o Ministro das Finanças dos últimos governos mais desaparecido a todo o tempo. Miranda Sarmento disse claramente que um dos grandes objetivos do governo era fazer um choque fiscal. Não apareceu choque fiscal nenhum, apareceu um choquezinho. Depois, o próprio governo alavancava a ideia de que, seguindo a retórica do Partido Socialista, que existia um excedente orçamental do ano anterior, que aliás Fernando Medina tinha alavancado como sendo uma das premissas para tentar que Pedro Nuno Santos ganhasse as eleições, era o facto de o PS dizer que se estava a interromper um ciclo económico vantajoso para o país e que existia um excedente orçamental. Todos nós ficámos a perceber, semanas depois da queda do governo, após a demissão de António Costa, em consequência, nunca é demais lembrar da operação policial que encontrou mais de 70 mil euros dentro de caixas de vinho no gabinete de Vítor Scária, o chefe de gabinete de António Costa, ficámos a perceber que afinal este excedente orçamental era muito em consequência do facto de Fernando Medina ter ido às empresas públicas rapar o tacho dos dinheiros das empresas públicas para transferir para o Orçamento de Estado e tentar assim fazer aquilo que ele chamava o excedente orçamental e que Portugal estava carregadinho de dinheiro. Ora, a partir daqui Luís Montenegro entrou e numa lógica de cortar as bandeiras ao Chega, preocupadíssimo com o crescimento do Partido Chega, o que foi fazendo foi negociando com todos, criando uma premissa de criar de imediato um problema, porque obviamente quando estamos a falar de pessoas, e eles gostam tanto de falar no sentido humanitário, ora, não existindo uma estratégia macro para o país, o que existia era estar a negociar caso a caso, o que obviamente iria dar a geneira. Eu costumo dizer que desde 1974 que nós não tínhamos um Estado tão corporativo como temos neste momento. Ou seja, a Luís Montenegro criou um problema sério na concertação social e na forma como negocia com os diversos sindicatos, os representantes dos trabalhadores e, obviamente, vai tentando prometer aos professores, aos médicos, aos enfermeiros, aos chapadores, a estes e aqueles, e chega a uma altura aos polícias e depois chega a uma altura que, obviamente, cria os problemas de vir para a televisão gritar sempre com um ar autoritário, para uns nem mais um cêntimo, e continua a alavancar esta retórica e a criar problemas. Ora, se no passado tentou resolver a situação dos guardas prisionais da PSP e da GNR, acabou por deixar sempre fora os chapadores bombeiros e também outras classes profissionais, mas vamos focar aqui nos chapadores bombeiros para falarmos concretamente sobre isto. Os chapadores bombeiros têm sido instrumentalizados por parte do governo, que numa lógica de não querer resolver o seu problema, a forma mais fácil de dizer que não quer resolver o seu problema é acusá-los de terem uma correlação com o Chega e de exigirem de a forma como o Chega quer, isto tudo em consequência do facto do Presidente André Ventura ter descido até à escadaria quando foi a manifestação dos chapadores bombeiros e ter sido recebido de uma forma que eles não gostaram. Aquilo foi espontâneo. Aliás, dias depois existiam notícias completamente ridículas, uma delas no Expresso, que dizia que tinha sido eu a dar ordem aos chapadores bombeiros para descerem as escadarias. A alarvidade é de tal nível, primeiro porque eu não tenho esse poder sobre os chapadores bombeiros, a única coisa que tenho é um reconhecimento enorme para aqueles homens e mulheres e eu não dei ordem nenhuma, apesar de ter contactos com diversos chapadores bombeiros, eu não mando nos chapadores bombeiros e muito menos podem achar que podem classificar os chapadores bombeiros de burros que seriam assim alimentados por um partido, seja ele qual for, e que um partido estava por trás aqui na penumbra a criar uma manipulação. Por isso não inventem e não inventem histórias, porque isso não faz sentido nenhum. Ao longo deste tempo todos nós assistimos às manifestações e contestações dos bombeiros e ficaram assustadíssimos por ouvir uns petardos numa das manifestações que os sindicatos já foram claros, que a maior parte das manifestações são manifestações espontâneas,
e que obviamente os bombeiros se organizam entre eles. Os sindicatos acabam por ter conhecimento já quando as coisas estão consumadas e não vale a pena inventar. Num período em que estava a existir negociação dentro do antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos, todos nós vimos as imagens daquilo que disseram, que os chapadores bombeiros cortaram cordões policiais, colocaram a segurança da polícia, etc, 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 com esta parvoíce, e a única coisa que pegam sempre constantemente para dizer o Chega defende tanto os chapadores bombeiros, mas depois está a instrumentalizá-los, porque até no dia que meteu as lonas na Assembleia da República tiveram que ir lá os chapadores e não acham que foram usados e que falta de respeito. Deixem-se de parvoíce e falem, mas é das coisas que interessam. Nós temos as corporações de chapadores bombeiros, são daquelas, aliás, os chapadores bombeiros são daquelas classes profissionais que acabam por ter um problema até na correlação com o próprio governo e com a tutela, e mesmo na Assembleia da República. Para termos uma pequena ideia, se é verdade que os chapadores bombeiros têm áreas em que têm que negociar com o Ministério do Trabalho e com a parte da Segurança Social, depois existe uma questão que tem que ser tratada na Comissão e com o Ministério da Coesão Territorial e na Comissão, obviamente, que espelha esse Ministério, que é a 13ª Comissão, porque os bombeiros são funcionários da administração pública, mas da administração pública local, porque são funcionários das câmaras municipais. Bem, feito esta parte do enquadramento, temos agora conhecimento que o Luís Montenegro hoje faz umas declarações que eu considero que são, uma vez mais, uma afronta, que são até em consequência de uma atitude que eu acho que é ditatorial e que vem aqui numa falta de respeito, não só por estes operacionais, como eu não consigo entender a lógica de tudo isto, e a mim o que me parece é que Luís Montenegro quer criar aqui um incidente ou para despachar alguém dentro do governo, ou então para continuar a alimentar esta luta e braço de ferro com os chapadores bombeiros de uma forma completamente surreal. E se a primeira proposta do governo já reduzia inclusive o salário dos bombeiros, depois de toda esta contestação, depois do suplemento de risco não ser validado pelo governo, e se os chapadores bombeiros não têm direito a risco, a suplemento de risco, então quem é que tem? Não é? Acho que estamos todos sintonizados que sempre que estes homens são obrigados a intervir é porque a partir existiu risco. Pode ser incêndio, podem ser inundações, pode ser emergência pré-hospitalar, pode ser emergência hospitalar, pode ser mil e uma coisas. E, portanto, estão sempre conotados com o princípio de catástrofe. Portanto, existem riscos, obviamente. Bem, mas vamos só ouvir as declarações de Luís Montenegro, que eu até fiquei estupefacto com tamanha barbaridade. O Primeiro-Ministro avisa que a proposta entregue aos bombeiros chapadores é a proposta final porque esgotou a capacidade de negociação. Luís Montenegro garante estar disponível para um acordo, mas se não acontecer, os aumentos que o Governo fará serão menores. Ponto prévio. Na comissão que presido, na 13ª Comissão, esta semana em audiência do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, ficou denunciado pelo sindicato perante todos os partidos que, e é público, eu estou a falar porque é público, porque teve uma transmissão em direto, ficou denunciado que o Governo, ao contrário daquilo que é normal e legal, não quis reunir e colocar todos os sindicatos representantes do setor dentro da mesma negociação, e que quis reunir com uma parte dos sindicatos e que excluiu dessa reunião o sindicato que terá maior representação dentro do setor. Ora, logo aqui começa o problema. As horas foram sempre alteradas, nunca colocaram todos a ser à mesma mesa, fizeram acordos com uns e com os outros, não quiseram negociar, criaram problemas e divisões dentro dos bombeiros, numa lógica que para mim é evidente, que aquilo claramente estão a fazer era uma tentativa de dividir os bombeiros, garantindo assim que não têm a contestação na rua com a força que tiveram até aqui. Bom, depois suspenderam as negociações com os sindicatos, ou antes disso tinham suspendido as negociações com os sindicatos, dizendo que com aquele tipo de protestos não havia cá negociações para ninguém. Bom, é legítimo de qualquer força política que o possa fazer, mas todos percebemos o enquadramento do porque é que estavam a fazer isso.
Agora, amanhã, existirão novas rondas negociais entre o governo e os representantes dos chapadores. E já sabemos que uma parte vai reunir às 3 da tarde e que a outra parte vai reunir às 5h30. Ou seja, mais uma vez se separaram, tentando alavancar a ideia de que será possível negociar com uns, mas que outros são extremamente arruaceiros e por isso não existirá negociação com eles. Não me colocando aqui, obviamente, no posicionamento de defender o sindicato A, B ou C, aquilo que foi relatado pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros, dos Sapadores Bombeiros, dentro da 13ª Comissão, é demasiado grave, porque considera o sindicato que tem existido uma imparcialidade e que inclusive existem negociações paralelas, garantindo assim que o governo saía pelos pingos da chuva. Esta declaração hoje, de dizer, amanhã vamos apresentar a proposta final, vamos apresentar, ou seja, ainda nem sequer sabemos o que é que estamos a falar. Se aceitarem, aceitam. Se não aceitarem, possivelmente até vão receber menos, porque ainda será menos vantajoso aquilo que nós a seguir vamos regulamentar e vamos colocar em cima do setor. O Chega já apresentou propostas para a resolução deste problema dentro da Assembleia da República e foram sempre chumbadas, e mesmo no âmbito do Orçamento de Estado, do último, já colocámos toda esta situação em cima da mesa e nunca foi aceito. Existe uma responsabilidade dos partidos da oposição, porque este assunto, para além de poder ser resolvido pelo Governo, pode ser resolvido através da Assembleia da República. Ora, a Assembleia da República, a única coisa que teria de ter feito era ter aceito a proposta e ter votado favoravelmente a proposta que o Chega apresentou. Mas recusaram. É certo que depois ficam muito incomodados quando dizem que o Chega foi muito bem recebido na manifestação. Obviamente que foi bem recebido na manifestação porque as pessoas não são parvas e as pessoas sabem perfeitamente quem é que apresentou as medidas para ostentar a defender aqui um de encontro às suas reivindicações. Teremos que ver se existem cedências aqui, cedências ali, teremos que negociar, mas é negociar de forma transparente. É claramente colocar o setor a funcionar de uma forma transparente. Nós não podemos continuar com os chapadores bombeiros a ser bonecos de chumbo dos presidentes de Câmara, em que numas câmaras têm uma valorização e trabalham de uma determinada maneira, de outras câmaras trabalham de outra maneira, porque depende de o presidente da Câmara gostar mais ou menos dos chapadores bombeiros e depende se o presidente de Câmara considera que os chapadores bombeiros são ou não são importantes e depende se o presidente da Câmara considera se eles devem ou não devem ser uma guarda pretoriana para eles próprios. Para além dos incidentes que existem em diversos concelhos e a relação constante de conflito entre muitos autarcas e os seus chapadores, nós temos situações que depois, no meio deste processo todo, existem partidos que mentem e que constantemente têm no Parlamento um posicionamento e nas autarquias outro. Eu recordo aquilo que acontece no município de Santarém, que é uma vergonha, em relação à gestão da forma como fazem os chapadores bombeiros de Santarém e como a autarquia local o gera, que é PSD, da mesma forma que recordo o posicionamento do Partido Comunista Português, que se diz tão defensor dos trabalhadores e que na Câmara Municipal de Setúbal criou um incidente com os chapadores que correu muito mal, só que parece que nós temos memória muito curta, porque as notícias correm a uma velocidade tão grande que nos esquecemos completamente disto. Este posicionamento que vamos ouvir de Luís Montenegro, que é aquele que eu estou a dizer, isto é completamente ditatorial e de dizer uma vez mais não há negociação. E portanto, ou aceitas ou vais receber menos. O Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores acusa o Governo de estar a fazer uma ameaça e pede a intervenção do Presidente da República. O Governo, 9 reuniões negociais após o início da negociação com os bombeiros sapadores, chegou... 9 reuniões negociais em que algumas das reuniões negociais era para baixar o valor do ordenado base. Portanto, obviamente, essas não contam, retira essas da equação. Fala daquelas que existiram, de facto, com o objetivo de valorizar a carreira e de, pelo menos, discutir como forma de concreta e séria o subsídio de disponibilidade permanente. É completamente surreal aquilo que querem fazer. Viola claramente
a Constituição da maneira como querem. Obviamente, todos nós percebemos que tem que existir uma disponibilidade permanente por parte das autoridades, e nomeadamente de tudo o que é a proteção civil. Mas não é isso que ali está. Porque o que ali está, uma coisa é existir disponibilidade permanente quando existem incêndios, quando existem catástrofes. Outra coisa é dizer que estão afetos ao livre arbítrio por parte do Presidente da Câmara, que se decidir chamá-los, pode chamar. O que é que isto tem dado origem? Isto tem dado origem que em diversos municípios, não existindo o contingente mínimo obrigatório, ok? Como faltam sapadores bombeiros e os municípios não querem contratar mais sapadores bombeiros porque não querem pagar mais, utilizam esta disponibilidade permanente para chamar os sapadores bombeiros e os obrigar a estar nos quartéis, portanto não é por nenhuma emergência, para garantir que tem o efetivo mínimo que é obrigado a ter. Então, mas isto não é vergonhoso? E quando olhamos para o valor que é pago, é surreal e uma vergonha. Portanto, esta posição do Luís Montenegro reuniu 9, até podia reunir 100, 200 ou 300. Se for para dizer mais do mesmo ou para reduzir os vencimentos, alguém em casa aceitava estar em reuniões ou aceitava uma negociação que tem por base a redução do salário base. Mas alguém está a dizer, mas estamos bem? Eu acho que não. Portanto, isto é uma manipulação de informação por parte do Luís Montenegro. Pode ter feito 9, 10, 20, pode fazer 100 mil reuniões. Se o objetivo for este, pode dizer que tem, porque esta lógica é a lógica de passar para a opinião pública o princípio de que da nossa parte existe boa vontade. Pá, aqueles tipos é que não querem negociar nada porque são os arruaceiros que acendem tochas e que estão a criar problemas na rua. Portanto, vocês não respeitem os sapadores bombeiros porque os tipos são um problema, porque nós até tínhamos à vontade. Que é para nós em casa olharmos para isto e dizer assim, já reuniram 9 vezes com os tipos, eles é que não querem resolver o problema. Quer dizer, também já é demais, metam-se lá na vidinha deles, se calhar também já estão a exagerar. Porque é esta a consequência da retórica da comunicação daquilo que o Governo está a fazer. Não sei se é a estratégia da agência de comunicação que anda a fazer assessoria ao Governo, mas a realidade é que isto me parece muito grave. E as declarações seguintes e aquilo que ele diz de seguida é vergonhoso num Estado de Direito. Chegou ao ponto onde esgotámos a nossa possibilidade de ir mais longe. A cerimónia no Ministério da Administração Interna era para dar posse ao novo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas o primeiro-ministro aproveitou a ocasião para falar sobre as negociações com uma classe essencial para esse dispositivo e protagonista de intensos protestos à porta das negociações. Com a última proposta, que é mesmo a última, que pusemos em cima da mesa. Vamos, se for essa a posição das estruturas representativas dos bombeiros sapadores, promover até 2027 a uma valorização. Estruturas representativas dos bombeiros sapadores que tu decidiste dividir e que não queres todos a falar ao mesmo tempo. Porquê? Qual é a lógica disto? Qual é o enquadramento disto? Qual é o princípio que está aqui presente? Porque é que não fazes uma reunião de concertação social e colocas toda a gente à mesma mesa? O que é que está por trás disto e porquê é que fazem isto? Valorização remuneratória superior a 37% daquela que é hoje praticada. Montenegro disse que não queria deixar nada por dizer, como quem parece estar a dar a última oportunidade para um acordo. Mas se assim não for, o Governo terá de tomar uma decisão unilateral, que obviamente não irá tão longe quanto aquela que estamos disponíveis para ir com um acordo das estruturas representativas. Não é uma ameaça? Ou aceitam aquilo que eu vos dou, ou então vão receber menos. Agora vocês é que sabem. Ou comem e calam, ou então aguentem-se. Depois de tudo o que aconteceu, da forma como têm gerido a relação com estes homens. É ou não é uma provocação? É ou não é deitar lenha para a fogueira? O sindicato que representa mais bombeiros sapadores fala em ameaça. O sindicato não conhece nada daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Não conhece nada, desconhece em completo. O Governo apelida aos bombeiros de bandidos e de queremos negociar sobre coação. Mas quem está a coagir os bombeiros é o próprio Governo. Está a dizer, ou é assim, óbvio, ou vai ser pior para vocês. Óbvio. E isto vai inclusive, se calhar, aumentar os protestos dos bombeiros, mas depois não venham acusar os bombeiros de bandidos. Este sindicato garante não convocar protestos, mas admite que surjam de forma espontânea.
Para resolver este conflito de posições, a mais alta figura do Estado é chamada a intervir. O Sr. Presidente da República devia vir esclarecer o que é que ele acha sobre esta postura do Governo, e os próprios partidos da oposição também têm que vir dizer alguma coisa. Governo e bombeiros chapadores voltam a reunir-se esta sexta-feira para discutir a tal proposta final de aumentos salariais e do suplemento de risco. Veremos amanhã o que é que vai acontecer e veremos amanhã a atitude do Governo. Se for esta lógica de, como teve no passado, nem mais um cêntimo, não há negociação, ou aceitas aquilo que eu quero, ou então sais daqui com menos do que estás a ganhar atualmente, não me parece que isto vai correr bem. Não me parece que isto vai correr bem. E depois não façam horas e horas de comentário na televisão a dizer que isto é uma vergonha, que o posicionamento dos chapadores bombeiros claramente é porque estão a ser influenciados pelo Chega, porque ainda ontem vimos deputados do Chega a instar a isto, a instar aquilo. Os deputados do Chega não instam a nada. Os deputados do Chega estão aí do lado das pessoas e percebem que estas pessoas estão a ser maltratadas há muitos anos. Há muitos anos. Para vos recordar apenas numa questão, para quem está fora deste mundo dos bombeiros, para além da brincadeira que fazem com os voluntários, mas isso é outro tema completamente disto, porque eu acho que a maior parte dos políticos ainda não percebeu sequer a diferença entre os chapadores e os voluntários. O estatuto desta carreira foi, ao longo dos anos, adiado. No mandato anterior, o secretário de Estado da Administração Local, que tem a responsabilidade pela relação que eu vos expliquei com o poder local, que era Carlos Miguel, que tinha sido presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, tinha prometido que até ao Carnaval, de há 2 anos, que a questão do estatuto estaria revista. Nunca trataram de nada. Eu chegava a brincar com esta situação, a dizer que o facto de ele utilizar a data do Carnaval para resolução era, e cheguei a dizer isto dentro da Assembleia da República, era porque ele, como era presidente da Câmara de Torres Vedras no passado, tinha muito a ideia de que resolva ou não resolva, e o Carnaval são 2 dias e a vida são 3, e portanto ele aproveitava aqueles 2 dias para dar bailes aos bombeiros e eventualmente remetendo à sua presença enquanto Presidente de Câmara de Torres Vedras, considerava que os bombeiros eram cabeçudos e que faziam os desfiles que ele achava que deviam fazer. Nunca resolveu a situação deles, mas depois é lamentável porque mesmo alguns partidos, eu cheguei a assistir ao Bloco de Esquerda, a questionar o Ministro da Administração Interna no mandato anterior acerca da forma como se resolve o problema dos chapadores bombeiros, quando os chapadores bombeiros não reportam ou não estão sob a tutela do Ministro da Administração Interna, mas sim sobre o Ministro da Coesão Territorial, porque quem está sobre o Ministro da Administração Interna são os bombeiros voluntários. Se estudarem um bocadinho a questão do fenómeno dos bombeiros, eventualmente Luís Montenegro hoje não dizia esta barbaridade. Era curioso ouvir a opinião, em ano de eleições, era curioso e importante ouvir a opinião dos presidentes de Câmara que têm corporações de sapadores bombeiros e que expliquem à população que isto que está em cima da mesa poderá um dia fazer com que não tenham socorro e que os seus bens estão em perigo. É o que é. Uma vez mais, como tem sido moda ultimamente, quando estiverem aflitos, chamem o Batman.